Olá, você está ouvindo mais um episódio de... Um Barzinho, um podcast. Exatamente, eu me chamo Heitor Montes, estou aqui com os meus amigos Gabriel Lefundes e o Endiu. E ao contrário do rumor, a gente não morreu no acidente aéreo. Fale por Mas você. foi por pouco. Não, a gente tirou umas férias, né? Passamos por um período de várias turbulências internas, brigas, assim, a gente, inclusive físicas, né? Eu posso dizer, a gente brigou Pegamos muito. as vias de fato. Realmente, mas enfim, na verdade a gente passou por um período de muitos afazeres, né? Então a gente meio que não tinha tempo de gravar mais, mas a gente tinha mais o que fazer, a verdade é essa. E a gente teve diferenças criativas, né? A gente entrou num hiato por causa de diferenças criativas, mas agora a gente tá fazendo uma turnê de reunião. Fomos cancelados. a cultura do cancelamento chegou longe demais. A gente tinha mais o que fazer mesmo, assim. Né? A gente parou e depois não parou mais. É isso. A gente falou, vamos dar um tempo. Aí o tempo foi passando, e aí foi isso, chegamos aqui. Mas agora a gente tá de volta e é pra valer. Eu apontei pra câmera, mas vocês não estão me vendo, mas é pra valer, sabe? A gente vai gravar quinzenalmente e vocês vão ter que nos engolir, já diria o Zagallo. Assim, de uma forma consensual. Eu acho que é importante consentimento, porque... É importante consentimento, porque se for... Eu sabia que havia essa piada. Mas, enfim, vocês querem contar o que aconteceu com vocês nesse meio tempo ou a gente vai logo pro nosso tema porque ninguém tá interessado em saber da vida da gente? Eu acho que além de ninguém tá interessado, acho que não tem muito o que contar, porque, sinceramente, não aconteceu nada de interessante comigo. A gente tá no meio de uma pandemia, né? Então foram 6 meses que eu passei completamente sentado, trabalhando e com dor na coluna. Como tá a coluna de vocês? Tá ruim. Acho que essa é a maior novidade, assim. Enfim, meus amores, vocês querem falar um pouco mais sobre o tema de hoje, do nosso retorno triunfal? Eu acho que Gabriel geralmente é quem fala os temas, né? Eu falo o nome, você fala a introdução e ele fala o tema. Essa foi a dinâmica que a gente estabeleceu subconscientemente aí. Cara, o tema, a gente estava parando pra pensar que a gente estava falando muito sobre política nas coisas e a gente sempre falava, terror e política, memes e política, e metade dos episódios é alguma coisa e política. Aí a gente resolveu fazer um episódio que é meio que tipo política e política. É um megazord de tudo, né? É um guarda-chuva, tudo e a política, o que é a politização das coisas, o que não é a politização das coisas, e mais ou menos isso, né? É um pouco vago, porque a gente ficou sem ideia. É isso. A gente tá tentando pegar o ritmo. Não, mentira, o tema é legal. Já faz algum tempo, na época que... Antes do Black Lives Matter, quando o Colin Kaepernick começou a se ajoelhar no hino na NFL, futebol americano para os íntimos, teve um textão do Thiago Leifert dizendo: não, vocês estão botando política no esporte. Esporte é um lugar para você... desligar o cérebro de coisas assim, é só pra curtir tudo, e as pessoas insistem em enfiar política em tudo e tal. Hoje, mais recentemente, com a Copa América. É isso, a gente tá fazendo esse programa dedicado ao Thiago Leifert, então... Novo queridinho do Brasil. Obrigado, Thiago. Conseguiu com sucesso cumprir aí a premissa de desligar o cérebro. Eu nunca lembro o nome dele, eu só penso nele como Mariano Chimeno. Mas... Só acrescentando, o nosso arquivo de pauta tá como a volta, não misture X com política. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Tratar dessa ideia de que certas coisas não deveriam ser politizadas, né? E que eu acho que conversa muito com tudo que a gente tem feito até então aqui nesse podcast. Pra quem tá chegando agora, dá uma olhada nos episódios anteriores. Porque de uma forma ou de outra a gente pode estar falando do que seja, a gente vai entrar em política uma hora ou outra. E eu acho que é um bom tema para nosso retorno. Com certeza, é isso, né? Porque acho que tá muito em voga essa coisa do... vocês estão politizando tudo, vocês colocam política em tudo. A gente ouve a CPI agora, né, da pandemia, e os políticos estão reclamando que estão fazendo um julgamento político da situação. Mas, pera... Inclusive no começo, acho que foi o Renan Calheiros fazendo o discurso de que não ia politizar a CPI.
A comissão parlamentar de inquérito, sendo os parlamentares políticos. Então, acho que a antipolítica já chegou longe demais, né? Peraí, vocês estão dizendo que político tá fazendo política? Esse é o grande problema do Brasil hoje, entendeu? Que os políticos insistem em fazer política. E quem não é político também insiste em fazer política. Isso é pior ainda. Eu acho que, tipo, existe uma demonização da política, especialmente aqui no Brasil, mas assim, por todo o histórico negativo que a palavra traz, parece que assim, não, política não se discute, política é chato, política sabe, político é tudo igual, tanto que Bolsonaro foi eleito nessa coisa da antipolítica, sendo que ele foi deputado por quase 30 anos. Mas sendo justo, ele quase não era deputado enquanto era deputado. É verdade. É verdade. Mas eu acho que... Você não pode dizer que ele era um político profissional, porque ele não era profissional. Né? Mas a politização virou uma coisa tóxica. Então, quando a gente pensa de um politizar esporte, sendo que políticos politizam esporte desde sempre, o esporte é usado, né, para meios políticos. E assim, como eu disse, assim, a Olimpíada de 1936 foi em Berlim, para que Hitler pudesse provar a superioridade ariana, sabe? Então... não deu muito certo pra ele. Não. Né? É horrível você fazer uma festa com um propósito e chega, sabe? É horrível. De Hitler, nas Olimpíadas, até Bolsonaro na Copa América, geralmente não dá certo esse rolê, cara. Deu certo na ditadura militar, né? O tricampeonato. Sim. Na própria Argentina também. A Argentina sediou a Copa de 78 no auge da ditadura, foi campeã e tudo. De uma forma bem esquisita também. Mas, então, desde sempre. E assim, os políticos usam o esporte, mas quando a gente vai tratar o esporte de uma forma política, ai meu Deus, quando os atletas, por exemplo, se posicionam politicamente... não, vocês estão matando a diversão, o esporte é diversão. Eu acho que esse é um dos maiores problemas desse rolê de política e esporte, é que os atletas ficam meio que na posição de refém, em que viram um grande tabu eles se posicionarem. Tanto que a gente tem aqui no Brasil referências muito claras de atletas que se posicionaram e tomaram uma posição firme, porque os outros ou são silenciados ou só preferem ficar na deles mesmo para sempre e seguir o baba para não prejudicar a carreira. Que é uma coisa que acontece, a carreira de quem se posiciona sofre muito. Mas você tem aí algumas exceções que são muito fodas também, né? De atletas que não calam a boca. Não calam a boca? Foda. Não param de falar. O Neymar, por exemplo, eu não aguento mais. Não, mas tem exemplo. No Brasil tem exemplos bacanas, né? O próprio Casagrande é um exemplo de pessoa que se posiciona politicamente e muitas pessoas até usam a dependência química dele pra atacá-lo por causa disso. É terrível. Mas ele é um cara que não cala a boca. Ficou puto com a Copa América, inclusive. Ele tentou ter uma atuação mais firme aí junto com a seleção na Copa América, tentou inspirar a galera a se posicionar mais, mas no final foi só um balde de água fria mesmo. Porque a seleção ficou, não, a gente vai se posicionar, a gente vai falar alguma coisa. E foi tipo um post no Instagram falando, né, eu não recuso a seleção. Eles só queriam que o brother da CBF caísse. Então, foda-se, o cara caiu e aí eles jogaram. Foi um negócio muito bizarro, não, depois de terça-feira a gente vai se posicionar. Então, foi criado todo um hype pra uma nota de repúdio muito morna e muito triste, muito triste. Mas assim, nos Estados Unidos eu vejo uma politização maior dos atletas, né? Acho que talvez pela própria cultura política, especialmente da comunidade negra, né? Que é uma comunidade que sempre se revoltou mais e agora, por exemplo, com Black Lives Matter, o LeBron James, por exemplo, virou um grande, assim, uma pessoa que sempre se posiciona. A Liga de Basquete, ano passado, quando houve um assassinato, não foi nem o do George Floyd, foi um assassinato que aconteceu, acho que no Minnesota, que um jovem negro foi morto, eles paralisaram, não jogaram por, 2-3 dias. É uma atuação, assim, sabe? E aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos atletas são bolsonaristas, né? Pesado. Será? O principal jogador do meu time, o Sport Clube Bahia,
se posicionou a favor do Bolsonaro em 2018. Desde então eu tenho um pouco de bode com ele. Desculpa, Gilberto, você que faz gol pra caralho. Apesar da posição do clube ser, tipo, semi-abertamente anti-bolsonarista, né? O Bahia é o time mais progressista, eu acho, do Brasil. Isso é uma coisa que eu ia questionar, assim. Eu não sei até que ponto a maioria dos atletas de fato é bolsonarista. Porque eu acho que tem uma relação muito forte, por exemplo, de atuação política de torcidas organizadas. E a maior parte dos atletas, talvez tirando o futebol, depende de políticas públicas, incentivos governamentais para atuarem. E o bolsonarismo só faz destruir todos os incentivos, né? Eu concordo com o Diego, tipo, talvez a maioria dos atletas não seja de fato, mas acho que a gente tem essa impressão porque a maioria dos atletas high profile é tipo, bem abertamente, sabe? Então, tipo, os atletas que as pessoas seguem mais ou conhecem mais, quase todos, pelo menos falando do futebol, a nível de seleção brasileira e etc., são bolsonaristas, são muito escrotos nessa geração que a gente tá agora. Mas a gente tem a Leila do vôlei na CPI. Não, né? Assim, muito melhor do que, por exemplo, a Fernanda Venturini do vôlei. Verdade. Ou a Hortência do basquete. Do basquete. Não é a Hortência do basquete, não, é a Ana Paula do vôlei. Ana Paula do vôlei. Sim. Que é bolsonarista. Tem o Nelson Piquet da Fórmula 1 também, mega bolsonarista. Nossa, sim. Mas o Raí é de esquerda. Raí é de esquerda. A gente vai fazer agora uma listinha de quem seguir no esporte. Obrigado, Leila do vôlei. O Pelé O Pelé é o Edson, ele não tem lado. Eu vi uma propaganda que o Pelé fez com o Mark Zuckerberg pro WhatsApp aqui no Brasil. E eu tenho certeza que o Pelé morreu e estavam fazendo um rolê meio morto muito louco com ele, sabe? Porque ele mal se mexia e não era de um jeito natural. Que horror. Mas ele tá com a saúde meio bugada também. Já tem 30 anos também, mas enfim. Isso sendo que do lado dele tava o Mark Zuckerberg, que não é tipo uma figura que você olha e diz, nossa, que pessoa vivaz. Enfim, é um reptiliano. Assim, a pessoa que mais evidente que é um reptiliano é claramente o Mark Zuckerberg. Desculpa, ele ali não é um ser humano. A pele dele é estranha. Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum episódio. Provável, em todos, basicamente. E quando a gente tem a oportunidade de falar mal do Zuckerberg, a gente fala. Eu acho que foi no primeiro episódio sobre teoria da conspiração. Checa lá pra ver se a gente falou sobre isso. Ou no episódio 3 sobre bilionários também. Ou em todos os outros. Ouçam todos os episódios, por favor. Agora no YouTube. Acho que faltou falar do Fórmula 1nista. Qual? O Fórmula 1nista. O Hamilton, isso. Esqueci o nome dele, por um momento. A Fórmula 1, assim, existem esportes extremamente elitistas, né? Então, enquanto o futebol e tudo são esportes mais voltados, né, para as camadas mais pobres, todo mundo pode pegar uma bola e jogar. Tem esportes que, você não pode ter um carro de Fórmula 1 e correr, né? É muito difícil você ter acesso a um cavalo e a martelinhos de madeira pra dar porrada em bolas no campo verde. Né, o jogar o velho polo. É isso, então existe toda uma separação do esportes, assim, de esportes mais elitistas mesmo, assim. Você vai ver quem joga tênis no Brasil, não é quem joga futebol. E a Fórmula 1 talvez seja o esporte mais... O automobilismo, no geral, é muito elitista, porque você precisa começar desde cedo, ter um kart, viajar, muitas vezes para fora do Brasil, e em 70 e poucos anos de Fórmula 1 só teve um piloto negro na história, né? O Lewis Hamilton, que é um cara também mega atuante. De uns tempos pra cá ele tem se tornado mega atuante, né? Ano passado, numa corrida, ele subiu no pódio com a camisa escrito "Prendam os policiais que mataram a Breonna Taylor". Sabe, uma coisa que o mundo da Fórmula 1 ficou, ai meu Deus, o que ele tá fazendo? Tanto que proibiram depois, você não pode agora subir no pódio sem o macacão, assim, com alguma coisa cobrindo o macacão da equipe ou qualquer coisa assim. Não pode manifestações políticas, né? Futebol também não pode fazer manifestação política, não sei o quê. Né? Não pode tirar a camisa e mostrar qualquer coisa. Uma coisa que eu queria puxar sobre esportes é que um debate que é extremamente político e prova o quão politizado qualquer âmbito pode ser, a depender do ponto de vista de quem tá olhando, é a participação de atletas trans nos esportes. Né? Sim, um tema importantíssimo. A Olimpíada agora de Tóquio vai ter a primeira atleta trans disputando a Olimpíada, se eu não me engano, que
que levanta peso, eu esqueci o nome desse esporte. Halterofilista. Isso. E tem todo um rolê, né, sobre a possibilidade ou não de participação de pessoas trans nas suas determinadas modalidade. Uhum. Inclusive, que acaba prejudicando atletas cis, né? Recentemente teve corredoras cis, eu dou um brinde pra quem acertar a raça delas, que foram proibidas de competir porque os níveis de testosterona delas estavam altos demais para serem mulheres na liga feminina, sabe? É uma luta por, tipo, poder praticar o seu esporte como qualquer outra pessoa que permanece, não é uma luta pacificada, e que foi extremamente politizada para além de simplesmente, tipo, pessoas trans existem, elas têm direitos humanos, sabe? Se tornou uma coisa de ser esquerda ou não. É isso, aqui no Brasil tem o caso talvez mais famoso da Tiffany, né? Que joga vôlei. E que, assim, atletas, quando você vai ver, são sempre os atletas bolsonaristas falando um monte de chorume, dizendo que, sabe, ela tem vantagem, sabe, e sendo que, assim, ela fez todo o tratamento hormonal e isso faz com que ela perdesse musculatura e tudo, ela tá dentro dos parâmetros. Cara, fora que isso, as pessoas partem de um princípio de isonomia entre os participantes que só não existe, tipo... Não existe, não é como Michael Phelps. Todos os homens estão em pé de igualdade contra todos os homens. Eu não consigo nadar que nem o Michael Phelps, tá ligado? Isso é óbvio. Maratona. Quem ganha maratona? Sempre pessoas de uma certa região da África, queniano, etíope, porque eles têm o biotipo pra isso, sabe? Eu acho que você está sendo essencialista. Não, mas não, é porque é o que, tipo, todas as Olimpíadas... Você está sendo bioessencialista. Tá tomando cu. Esse é o meu argumento. Não, mas tô brincando. Se fuder. Mas é isso, tipo, parte de um princípio de isonomia que não existe, e todo mundo sabe que não existe, e no fim das contas é só uma desculpa pra perpetuar a exclusão, sabe? Tipo, sim. Que a partir do momento que você tá, obviamente, prejudicando as pessoas cis com uma barreira supostamente para evitar jogos que sejam injustos e etc., claramente nada do que você tá fazendo faz sentido. E se fosse verdade, assim, só ia ter gente trans campeã nas paradas esportivas, e não é isso que acontece, sabe? Tipo, pessoas trans competem como qualquer outra pessoa, tipo, elas não estão tendo vantagens porque não tem nenhum dado da vida real que mostre essa vantagem, elas não estão vencendo tudo. E se fosse o caso, tipo, chegava um país, pegava um monte de atleta homem cis, enchia de hormônio pra poder... ficar nos níveis certos pra ganhar todas as medalhas de ouro, e não é isso que acontece. Com certeza. Mas aí é justamente o rolê aqui, que não é mais uma questão de se é verdade ou não. É a politização da questão. Tipo, se você é transfóbico, se você é uma instituição, um país transfóbico, se você é uma sociedade transfóbica, você vai partir do achismo e foda-se o que acontece de verdade ou não. Você vai continuar politizando aquela questão. E aí, olha o nome do episódio, o negócio todo, a gente é bom demais. Olha, né? Tudo conectado. É isso, é só um veículo pra pessoa manifestar uma transfobia. Acho que as pessoas, sabe, não sou transfóbico, mas quando esse tipo de coisa acontece, é um motivo pra uma pessoa botar pra fora todo um preconceito, com respaldo científico, entre aspas. Eu faço as aspas no vídeo, vocês não estão vendo, mas eu falei entre aspas. Dá pra sentir pelo tom de voz se você prestar atenção. Respaldo científico. Desnecessário. Desculpa. Mas não existe esse respaldo, sabe? Porque essas atletas agora têm essa questão desses exames de testosterona e tudo. E a Tiffany é autorizada a jogar vôlei. Não pro Bernardinho. Ah, pelo amor de Deus. O Bernardinho tá fazendo propaganda de carteira de investimento, pelo amor de Deus. Pois é. E o cara é técnico Isso de pode, vôlei. né? Isso pode. Não, mas carteira de investimento não é um assunto político, pô. Não, vocês estão politizando a economia. Onde já se viu? Onde já se viu uma coisa dessa? Mas sim. Agora, então, vocês querem falar sobre o quê? Já esgotou o esporte, já tem esporte demais no mundo. Pegando a partir de esportes, eu acho que uma outra coisa que fica muito nítido essa discussão de não vamos meter política no meio, são questões de produtos culturais, né? Geralmente da cultura pop, assim. Sim, desde beijo gay na novela
até um negro em Star Wars, sabe? Ah, estragou tal coisa, porque estão politizando. Essa semana lançou o Space Jam novo, e o povo tá reclamando que mudaram a roupa da Lola Bunny, que não é mais objetificável. Mataram minha infância, entre aspas. Tem gente querendo objetificar a porra de uma coelha. Uma coelha 2D. Uma coelha 2D. Ela era meio 3D, na verdade, né? Era aquele 2.5D, assim, tinha uma profundidade. Agora pode. Pode objetificar porque é antropomórfica, né? Exatamente. Sem kink shaming aqui. Não, de forma alguma. Se ela gosta de ser objetificada, quem sou eu? É uma animação! A animação não tem sentimentos, Wendy. Eu não tenho resposta pra isso. Mas é isso, o povo tava reclamando da roupa da Lola Bunny. E agora tem muita, né, o povo reclamando de coisas que mudaram nos filmes, dos clássicos pra cá, sabe? É uma coisa que as pessoas falam que estão politizando. A gente falou muito sobre isso no episódio sobre preconceitos na cultura nerd. Ouça o episódio. Sim. Agora no YouTube. E sobre terror e política também. Também tá no YouTube. Um exemplo muito bom disso é o desenho da She-Ra, tá ligado? Uhum. Que até hoje, já acabou a parada do desenho, mas até hoje tem gente brigando no Twitter, porque a She-Ra, que no desenho é bom lembrar que ela tem tipo 17 anos, não tá mais usando tipo um biquíni pra lutar e não tá mais sendo sexualizada e tem proporções do corpo que lembrariam o que um guerreiro seria, sabe? E isso aparentemente é uma grande ofensa à infância e aí toda a cultura ocidental pra algumas pessoas. E uma coisa assim é que, tipo, por um lado as pessoas ficam putas e por outro as pessoas ficam esperando grandes coisas partindo de, tipo, grandes conglomerados midiáticos como a Disney. Sabe? Um casal lésbico no filme de Star Wars, numa cena que pode ser facilmente cortada por sensores chineses, sabe? A Disney que todo filme que lança tem seu primeiro personagem gay, né? Todo filme tem o primeiro. Né? E as pessoas acham que esse é o ápice da representatividade. Eu não sei se ficou óbvio no meu modo de falar, mas estava em aspas. Falei em aspas. Mas, tipo, como se o limite final da disputa política fosse conseguir espaço na representação por grandes conglomerados midiáticos, sabe? Quando foda-se a Disney, tá ligado? Foda-se a Disney, tanto pra galera que não quer viado em Star Wars, quanto pra galera que quer também. Que também quer, foda-se a Disney pra todos os sentidos. E foda-se a infância de vocês também. Acabou com minha infância. O que acabou com minha infância foi viver num mundo transfóbico, numa família transfóbica. Isso acaba com infâncias. Não a She-Ra. A She-Ra acaba com infâncias. Mentira, ela não acaba. A She-Ra que por definição já era um rolê problemático, porque ela era tipo o He-Man só que mulher. E era aqueles desenhos que nem se mexia. Mas piscava o olho. Aqueles desenhos desanimados da década de 80, começo da década de 90. Desenho desanimado. Dava muita agonia a piscada de olho que demorava 5 segundos, tipo. Mas isso tá em diversos outros âmbitos. Não só nessa cultura nerd da qual a gente falou em outro episódio, que tá no YouTube. Mas pra coisas simples, assim, tipo personagens em novelas. Ou até, tipo, a forma como as pessoas se comportam na parada LGBT, tá ligado? Tipo a parada de algum estado que censurou Linda Quebrada por uma tentativa de ser apresentável pros héteros, tá ligado? Como é que você vai ser uma pessoa trans, travesti, e você não vai politizar a sua identidade? É uma disputa política, graças a Deus. É meio que um rolê que todo mundo pode politizar, menos você, né? Com certeza. É a imposição de uma estética, que é, assim, hoje em dia... Ser LGBT, você pode ser LGBT e ser governador do Rio Grande do Sul, mas você tem que ser tem que ser limpinho. É isso, um hétero que por acaso é gay. Você não é um gay governador. Não, você é um governador gay. Gostei muito da insistência dele em fazer essa distinção. Porque o Obama não era um negro presidente, era um presidente negro. Sendo que, tipo, pera aí, né? Deixa só, se eu restar alguma dúvida. Estética é política.
só para deixar claro, cultura é política. As disputas políticas da vida cotidiana se dão nesses âmbitos. Se dão no âmbito da estética, se dão no âmbito da cultura. Não há dúvidas quanto a isso pra mim, sabe? Então... Total. Acho que a cultura tem uma parte muito grande na nossa existência, que eu acho que muito, assim, do que a gente recebe através da cultura. Eu acho que, como você falou, a questão da representatividade não pode se encerrar em si própria se a gente não pensar o macro, sabe? Se a gente pensar que... O que adianta ter um governador gay, se ele não é um gay governador, sabe? Sim, é isso. Acho que é uma representatividade infértil. Acho que... Eu esqueci qual seria a melhor palavra, mas é uma representatividade com certeza não era essa. Eu sei, mas... que se encerra em si própria e não importa pra quase ninguém, sabe? Que legal. Essa ideia de representatividade é completamente uma captura neoliberal da disputa política. É neoliberal. O problema é que isso aí, tipo, ao mesmo tempo que é vazio, alimenta o discurso do outro lado de a guerra cultural, é o marxismo cultural, estão querendo transformar nossas crianças em não sei, mas é isso. Sabe, tipo, até a representatividade vazia é usada como uma arma pelo outro lado pra atrasar a luta, sabe? Como assim eu sou homofóbico? Eu votei no Eduardo Leite. Pois é. Só pra deixar claro, assim, quando eu tô falando de cultura, eu tô me referindo no sentido mais amplo possível. Esporte é cultura, religião é cultura, sabe? É os nossos modos compartilhados de viver a vida cotidiana. Tudo isso é político. O modo como a gente vive, a gente tá o tempo inteiro disputando projeto de vida. A gente tá o tempo inteiro disputando qual é o mundo no qual a gente quer viver. E tudo isso é política, sabe? A gente tem que fazer a diferenciação entre a política institucional, e aí eu até entendo as pessoas serem antipolíticas, porque, de fato, há um desgaste com essa democracia representativa, há um desgaste com o Estado liberal, há um desgaste com essa ideia da política profissional, mas é impossível você lidar com essas coisas, as quais a gente está se referindo aqui, de uma maneira que não seja política. Porque até você ignorar o fato de que é político. É o famoso centrismo. Isso, quando você ignora, você mantém um status quo atual que desfavorece muita gente. Você tá dizendo que pra você tá tudo bem. Exato. Isso, assim, se você diz eu não gosto de política, é porque você acha que o que tá aqui tá bom. E não tá, pra maioria das pessoas, sabe? Então... Eu acho que é isso, esse estado de negação da política, de você, dar o ouro pro bandido. Eu não sei mais o que eu ia falar, eu tô confuso. É manter as estruturas de poder do jeito que elas estão, tá ligado? Eu quero desligar meu cérebro pra assistir o esporte. Você pode desligar seu cérebro pra assistir o esporte porque você não está sofrendo com essas estruturas de poder. Ou você está e não percebe. Pra mim, talvez o mais grave aí não é nem, tipo... Você pode desligar o cérebro por qualquer motivo desses que a Wendy falou, mas, além disso, você quer que todo mundo desligue também. Você não admite que ninguém enxergue nada além daquilo que você tá enxergando. E isso, pra mim, tipo, fode tudo, tá ligado? Não é que você tem que se importar com literalmente todas as causas do planeta, mas você também não precisa ficar metendo a mão na frente dos outros. Sim. Tipo, o seu bem-estar, o seu lazer... vale mais do que, por exemplo, um cara protestando contra o racismo que ele sofre, que a comunidade dele sofre. O seu lazer vale mais que isso, Thiago Leifert? Tipo, se essa politização incomoda você de aproveitar, de usufruir o seu lazer, o problema é você, cara. O problema é você, tipo... Isso não tem o porquê de te incomodar. A não ser o fato de que te lembra que essas coisas existem. E você não quer lembrar. Porque você tem o privilégio de não precisar lembrar. Mas assim, pessoal, vocês falaram sobre umas coisas assim, mas vocês sabem que, por exemplo, religião é algo sagrado, não se mistura com o que é terreno. Então não se mistura com política. Acho que é aquele ditado que a gente ouvia muito quando era criança, de que política, futebol e religião não se discute. Não pode se discutir. Vai dizer que a religião se mistura com política? Aqui no Brasil?
Afinal de contas, a gente tá num estado laico, não é mesmo? Eu tô tentando manter a ironia, mas é difícil, né? Quando 90% dos candidatos da eleição é pastor não sei quem, irmão não sei quem. Isso só me lembra aquele vídeo de campanha do Ciro Gomes, com a Bíblia na mão, dizendo que esse livro não contradizesse com a Constituição na outra mão. Caralho, o Ciro Gomes tá atirando pra tudo que é lado, mano. Tá muito engraçado. Com certeza. Daqui a pouco ele vai fazer um vídeo voltado ao público gamer, com certeza. Ciro Games. Eu acho que a gente não devia entrar em Ciro Gomes, porque a galera da florzinha vai vir... Vai atacar a gente. Ninguém nem ouve a gente, mas na verdade talvez seja uma boa estratégia pra alguém começar a ouvir a gente, gerar uma certa polêmica, um engajamento. Mas, falando sério, assim, a gente tem uma bancada na Bíblia, né, gente? A gente tem, tipo, evangélicos neopentecostais manipulando a direção política, das políticas públicas do país. O presidente falou que iria colocar como ministro do Supremo um cara terrivelmente evangélico, ou seja... Foda-se a qualidade dele, ele tem que ser Eu gosto do ato falho aí, que não é um cara incrivelmente evangélico. Não, é terrivelmente evangélico. Que horror! Meu Deus, como ele é evangélico. Vocês vão ver. Não, e fora que, tipo, não só agora, com essa subida ao poder dos neopentecostais, mas, tipo... Na ditadura militar, toda coisa da teologia da libertação, que fez o Boff ser excomungado, tá ligado? Tem aquele padre, Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti. O trabalho do Padre Júlio é essencialmente político. Ele fala com pessoas excluídas pela sociedade que deveriam ser acolhidas pela religião. Mas não. Pois é. E, acima de tudo, ele não esconde o teor político do que ele faz. Ele abraça isso. O fato do trabalho dele ser tão notório mostra como a religião é essencialmente política, porque, tipo, se a religião exclui, segrega, ela faz o jogo do opressor, que é política. E a gente não pode esquecer também que, por exemplo, as religiões de matriz africana foram historicamente perseguidas no Brasil. E essa perseguição é uma perseguição política. Racismo é uma questão política e a perseguição às religiões de matriz africana é uma perseguição racista, sempre foi. Nenhuma mãe é investigada pelo Ministério Público por batizar sua filha, mas se inicia no candomblé, é outra história. Com certeza. É isso, é curioso. Eu acho que assim, é muito estranho como nossa sociedade vê o cristianismo como uma coisa natural, dada, assim, as pessoas... Padrão, é isso. Você já nasce com esse selo, assim, do tipo, cristão. Então, o fato de uma coisa ser tão naturalizada que a fuga disso é tão absurda, entre aspas, sabe? É essencialmente político, porque, se eu quiser ser de uma religião de matriz africana, se eu quiser que meu filho seja, qual é o problema nisso? Ele vai, sabe... É pesado. Não, e mesmo se você pega o cristianismo como padrão, velho, Jesus... Tem como negar o quão política é a figura de Jesus? Eu achei que o Jesus era em interjeição. O cara fala pra, tipo, amar o próximo como ama a si mesmo. O cara que fala que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Sabe? O cara que anda com puta, com mendigo, com leproso. Quem é que abraçou o leproso além de Jesus? Ele mesmo, Che Guevara. Sabe? Isso escalou rápido. Foi de 0 assim muito rápido. Que é isso, gente? O que o Padre Lancelotti faz é o cristianismo de verdade. É cuidar de quem precisa, sabe? É ajudar os necessitados. Mesmo que a gente tomasse o cristianismo como padrão inabalável. Com certeza, eu acho que hoje em dia se pensa muito em religião, especialmente as neopentecostais, como projeto de poder. Você vê, sabe, fez um prefeito no Rio, né, e fazendo, sabe, deputado, fazendo, sabe, se pensa nisso em um projeto de transformar isso, sabe, criar leis, criar coisas cada vez mais restritivas para qualquer coisa que seja fora disso. Então é um projeto muito mais de poder do que de fé, na minha concepção. Não, e tipo, primeiro, eu não acredito que tem como escapar de relações de poder, mas assim, eu acho que uma coisa muito característica de como a gente lida com a religião hoje, nessa relação de politização,
é que a gente tem uma comunhão, a gente tem uma comunhão muito grande entre a política institucional e a religião organizada. Especificamente o cristianismo organizado. Quando você coloca isso como um projeto de poder, e eu concordo com você falando que, tipo, não são coisas dissociáveis, as relações de poder nesse tipo de instituição, mas, tipo, não é nenhuma coisa que seja só intrínseca, sabe? Tipo, é subliminar a existência e tal. É um projeto de poder explícito mesmo. Tipo, a gente tem organizações muito bem estruturadas e com dinheiro para atuar e com gente capacitada atuando com o objetivo explícito de aumentar a atuação da igreja em políticas públicas, de ir suplantando a Bíblia dentro da Constituição. Sim! Nossa, nosso país foi criado numa fundação cristã completamente política. O cristianismo foi usado como desculpa pra genocídio, pô. Mais de uma vez. Mais de uma vez. E assim, não é só uma questão de, tipo, defender as suas crenças, a sua fé. É questão de eliminar toda e qualquer coisa que divirja das suas crenças. Esse é o projeto desse cristianismo neopentecostal politicamente engajado na política institucional, especificamente. Coloca qualquer pessoa fora do que eles consideram como certo ou padrão, não como outras pessoas, mas como inimigos explícitos, assim, então, tipo, declarados. Estão em uma guerra contra a gente, contra o bem e a humanidade. A vacina é feita com célula de feto abortado. E nem a Pepsi. A gente tem um atraso enorme na pesquisa com células-tronco, por exemplo. Por uma questão religiosa? Por causa de preceitos cristãos. Isso molda as nossas políticas públicas, da política institucional, da política no sentido mais duro do termo. A própria questão do tratamento com canabidiol, né, com derivados da maconha, também é uma coisa que a indústria da maconha, como diria um certo senador cearense, é pesado, assim, é uma coisa que ajuda, sabe, salva a vida de pessoas que têm problemas de convulsões e tudo. Problemas neurológicos no geral, né? Sim. E aí, falando, tipo, relacionando isso com o que a gente estava falando desde o início, é engraçado que só é tido como politização dessa questão da religião e outras que a gente já falou aqui, quando foge da norma. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente trata como padrão o cristianismo, e a gente só acha normal na escola, um monte de escola, pegar o moleque e catequizar. É o padrão, é normal. Então, isso não é político, mas você levar uma criança para ser introduzida ao candomblé é um ato político de agressão contra os bons costumes e a família. Então, acho que em tudo que a gente falou aqui, em esporte, em cultura pop, de jovem e de velho, cultura pop de velha novela, como eu tava falando, eu vou lutar por isso. Tudo só é político quando foge do status quo. Então, uma novela retratar uma pessoa com algum problema, alguma doença psíquica de uma maneira bizarra, como já foi feito por décadas na televisão brasileira, é normal. Mas no momento que você coloca isso de uma outra maneira, é um ataque político às instituições da família brasileira, sabe? Então, só vira político a partir do momento que incomoda o status quo. É isso, quando uma coisa é normalizada a ponto de ser automatizada, assim, sexualidade é uma coisa automatizada, tem uma coisa certa e uma que não é, que foge, pode até não ser errada, mas não é o normal. O nome disso é hegemonia. É isso, existem conceitos hegemônicos que são tão normais, assim, são tão normalizados, normatizados também na nossa sociedade, que, assim, essa coisa de transformar algo, assim, tão normal, já é político. Se você vive uma vida normalzinha, isso é porque você acredita que isso seja o certo, que não dá pra ser diferente disso. Sabe, sua aparência é essa, sua sexualidade é essa, sabe, e a gente passa muito tempo da nossa vida sem pensar no porquê disso ser normal. O modo de atuação do poder hegemônico é justamente se constituir enquanto aquilo que não se pensa sobre. Sim. É aquilo que não é uma questão, é aquilo que é normal, é parte da vida cotidiana. Por que é político você trans e não é político vocês serem cis? Não é político vocês serem héteros. Outro tema que a gente pensou em tratar hoje, nas nossas maravilhosas reuniões de pauta,
foi sobre essa questão da politização dos direitos humanos, o que, sabe, é só para humanos direitos e coisas assim, como os bolsonaristas gostam de falar. Eu gosto como eles têm várias frases padrões já, né? Que você martela e foda-se, você solta essa frase padrão, é tipo um bordão do Zorra Total. E o PT? E o Lula? Né? Já é tipo, você vem com 5 frases automatizadas na cabeça e solta ao seu bel prazer, quando lhe é conveniente. Mas direitos humanos, eu acho que assim, a gente sempre pensa nessa questão de todo mundo tem direito a ter direitos. Esse é o conceito de direitos humanos, né? É uma base universal ali do que todo mundo pode fazer, ou tem direito. Todo mundo nasce igual, não sei o que, tudo. Todo mundo Mas uma coisa que eu pergunto dos meus alunos, inclusive, que eu trago aqui, Que chique isso, ai meu Deus. Meus alunos. Pois é, professora Wendy. Eu me perdi por causa de você, entendeu? Uma coisa que você sempre pergunta aos seus alunos. Uma coisa que eu pergunto aos meus alunos, e eu trago aqui pra gente discutir, que é tipo, na prática, existem direitos humanos para humanos que não são direitos? Porque, tipo, o que eu vejo é que são humanos direitos, e aí humanos direitos, vocês bem sabem quem são. Cidadão de bem. São humanos direitos, têm direitos humanos. É isso, essa semana teve a matéria de que a polícia de São Paulo está usando câmeras que gravam todas as ações policiais e o número de mortes nessas ações policiais diminuíram muito, ou seja, sabe, quando você é gravado, você o fulano não reage quando, sabe, o fulano não atira primeiro quando tá gravando. Putz, você viu que a assessoria da polícia falou em resposta aos números? Acho que eles ficaram com vergonha porque realmente fica feio, né? O número cair tão bruscamente agora que eles estão sendo filmados, e aí eles falaram que não dá pra tomar conclusões ainda sobre esses números porque tá muito cedo, mas que é possível que os bandidos não estejam reagindo tão violentamente agora que estão sendo filmados. Eles vão atirar, aí olham a câmera, começam a fazer placa pro Me Filma Galvão, sabe? Essas coisas assim. TikTok, sabe como é? Sorria, você está sendo filmado. Desculpa, deixa eu guardar essa arma aqui. Eu não sabia que estavam olhando. Desculpa, não sabia que tava filmando. Falando sério, assim, o direito à vida é politizado. O que é absurdo. Porque é uma disputa política quem tem direito a viver na sociedade. Algumas pessoas têm a sua vida garantida desde que elas nascem. Outras pessoas precisam lutar para viver, sabe? O direito à moradia é uma coisa politizada. Não, porque Boulos vai invadir a sua casa, sabe? O direito à moradia, o direito a ter o que comer é politizado. É um direito básico de você ter o mínimo necessário para você sobreviver. E as pessoas tratam como se fosse preguiça ou falta de correr atrás, e as pessoas não percebem que esse enquadramento que elas dão de ser preguiça ou falta de correr atrás ou vai trabalhar vagabundo é político também, é uma escolha política, sabe? É você dizer, olha, tem pessoas que merecem viver, tem pessoas que não merecem. E essa sua escolha é política, cara. É isso, é meio paradoxal, porque a galera que defende isso como verdade, de tipo, a pessoa não tem o que comer, onde morar, é porque não correu atrás, é a galera da meritocracia e do liberalismo, de que todo mundo que quiser consegue. E aí, tipo, é real mesmo que todo mundo que tá nessa situação é só porque não quer? Sabe? É meio... Eu não consigo entender os saltos mentais que as pessoas têm que dar pra achar que realmente, tipo, as pessoas estão mais confortáveis daquele jeito, que nem uma tal de primeira-dama do governo de São Paulo, que acha ruim você dar comida pras pessoas que estão em necessidade, sabe? Como assim? O marido dela deu farinata. A gente volta pra religião aí, porque teve campanha aqui da Igreja Nossa Senhora da Luz, aqui em Salvador, no bairro da Pituba, contra a esmola. Teve campanha da Igreja Católica contra dar esmola. Porque quando Jesus multiplicou o pão, ele estava, assim, multiplicando no sentido de fazer render, né? Fazer render o investimento. Com certeza. Porque não era pra dar pra quem precisava, não é possível. Fazer render o investimento é ótimo. Sabia que Jesus é day trader, não? Day trader de pão e peixe. E vinho, né? Jesus curou Lázaro, mas foi, tipo, com plano de saúde, né? É óbvio. Tomar no cu. É o que eu tava falando, assim, dessa questão da farinata, do Dória, ou do Guedes falando que, não, as pessoas pedem comida demais no restaurante e aí o que sobra pode dar pra... Caralho, o Guedes é um gênio, ele resolveu o problema da fome no Brasil, em 5 minutos.
porra, né? A classe média come demais. E quer viver demais também, lembra que ele falou? Que o brasileiro quer viver demais? É um problema sério, né? Eu queria saber qual é a idade que ele acha que a gente devia parar de viver, porque eu acho que ele já teria chegado nela. Né? Porque ele não tem, 20 anos. Mas é sério, parece que ele é um bot de frases do Caco Antibes, porque acabou virando ministro da Economia. Mas, Cindy, voltando à sua pergunta inicial, realmente, assim, é uma questão muito séria essa questão dos direitos humanos, porque... né, já se falou muito a galera dos direitos humanos, o povinho dos direitos humanos. Sendo que, assim, desde sempre, nunca houve os direitos que deveriam ser assegurados às pessoas, sabe? O direito à moradia é uma coisa que está na Constituição. Prédios que não cumprem sua função social podem ser utilizados para moradia popular, mas os governos preferem lucrar com especulação imobiliária, porque eles são amigos das construtoras, do que fazer com que pessoas tenham o que morar, sabe? E aí uma luta digna do movimento do sem-teto é completamente deturpada porque as pessoas acham que vão invadir o puxadinho delas, vão invadir o apartamento de 2 quartos dela, que não tem nem suíte. Financiado. Vão colocar 3 famílias de trabalhador, vai ficar uma no quarto, você vai ter que dormir na sala. Não, gente, pelo amor de Deus. E você pega o ódio ao MST, por exemplo. Gente que não tem um calo na mão, nunca suou na vida, que chama o MST de como se fosse, gente preguiçosa que não quer trabalhar pra ter as coisas. Sendo que, véi, você nunca pegou numa enxada. Não, é sério, o brasileiro médio é defensor de bilionário, é defensor de latifundiário, sabe? Sendo que, meu amigo, você financiou um I-30 e defende latifundiário? Que tem jatinho, que tem helicóptero? Não sei, foi o primeiro carro que eu pensei, o I-30, mas pode ser qualquer outro carro também. Eu não faço ideia do que seja isso, você é hétero. Também não sei, Di, mas só vai. Eu não dirijo, Andy, eu sou o único aqui que não tem nem carteira de habilitação. É porque ele vê muita Fórmula 1. Eles não correm de I-30 na Fórmula 1, só tô deixando assim. É outro tipo de carro. Devia ter a Fórmula Celta, né? A Fórmula 1 no... Porra, seria legal. Na real tem, é só procurar uma avenida esticada aí de madrugada. Avenida esticada. Mas tem que ser um no Mille. Claro, tem que ser Uno Mille. Qual é a graça do Uno que não é o Mille? O Uno quadradão. Muito bonito aquele carro, é uma obra de arte. Enfim, meus amores, a gente tá num período, né, em que a política está muito em evidência. Temos uma CPI para apurar os supostos malfeitos do governo durante a pandemia. Eu só falo supostos para não tomar processinho. Mas... no dia que a gente tiver visibilidade suficiente para correr risco de processo, eu vou ficar muito feliz. Tudo que eu queria. Imagina, ser grande o suficiente para ser processado. Mas sim, e as pessoas estão achando que não pode politizar uma CPI, não pode politizar a pandemia. Mas, gente, sabe, não pode politizar a política? Né? A gente chegou num nível do discurso da antipolítica que até a política não pode mais ser política. Não enfia a política na política. Aí a política no sentido mais duro possível, a política institucional, partidária, como se houvesse alguma maneira de tornar uma comissão parlamentar de inquérito não política. Como se, mais de 500 mil pessoas mortas, das quais 400 mil provavelmente, se a gente tivesse feito o mínimo, não teriam morrido. Como se isso não fosse político. Então, assim, se isso não é político, o que é? É o fundão eleitoral? É isso que é político? O que é político? É uma questão. Com certeza. Não, é uma questão. Me respondam. Desculpa, achava que era retórico. Mas em 20 linhas ou menos. Quem usa essa questão de não poder politizar as coisas é justamente quem mais politiza, é quem usa a pandemia para ganho próprio, é quem defende um governo genocida, supostamente. Você falou o que, então? Genocida. 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 E não falou que fazia o quê? Rachadinha? Rachadinha. Chamou de quê, presidente? Genocida. 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 Fazia o quê, presidente? Rachadinha. 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 Eu nunca lhe chamei de genocida. Genocida.
Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Rachadinha. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Chamou de quê, presidente? Não, eu nunca o chamei de genocida. Genocida. Eu nunca o chamei de ladrão. Rachadinha. E o senhor vai pro cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores, né? Isso, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Genocida. Genocida. Ladrão. Chamou de quê, presidente? Omar e Randolph pra mim já virou um fenômeno pop pra mim no país. Omar e Randolph é quase um nome bom de uma dupla. Sim. Se fosse Omar e Rodolfo, talvez fosse melhor. Vamos fazer uma petição pra mudar o nome do Randolph pro Rodolfo. Mas, assim, o que eu tava falando? Sim. Quem fala que não deve se politizar esse tipo de questão é quem mais politiza, quem defende o governo, é quem barganha pros seus próprios interesses no meio da morte de 500 mil pessoas. Isso é política a mais rasteira possível, sabe? É o pior da política e ao mesmo tempo é o suprassumo da política do Brasil, sabe? Porque assim, não precisa de uma pandemia para a situação do país estar uma desgraça. E as pessoas estão fazendo esse jogo de comadres ou compadres, para não ser misógino, em benefício próprio, a despeito da desgraça que a maioria das pessoas está vivendo. E agora, então, está tudo potencializado. E é um projeto de país, um projeto de vida em disputa aí, né? Um projeto de uma sociedade em que isso é o normal, o aceitável. Eu acho que isso tem muito o que o Andy falou mais cedo, da gente não conseguir mais diferenciar o que é política no sentido mais amplo da palavra, que é tipo disputar pelo que você acredita que é existir, sabe? Como a sociedade deve existir, como você tem o direito de existir, e a política partidária do nosso sistema democrático. E acho que isso é mais uma das grandes heranças do Marreco de Curitiba e da Lava Jato, que convenceram o Brasil todo de que não existe solução para o Brasil dentro da política, que ninguém presta e que qualquer coisa que se fale contra no caso, na época, né, o oponente do Lula, você era o problema do Brasil. Tipo, agora você tá em oposição ao governo que fez tudo o que podia para matar 500 mil pessoas, você tá automaticamente defendendo o comunismo que só existe na cabeça deles. Sim, eu estou defendendo o comunismo, literalmente aqui, olha, sim. Não, por isso que eu fiz questão de falar que só existe na cabeça deles, que é o comunismo que vai destruir o Brasil e comer criancinhas e etc. Que, como eu vi de um colega, não ele que falou, né, mas falaram pra ele que o FHC tinha um plano secreto para implantar o comunismo no Brasil. O FHC. Então, vendendo todas as nossas estatais por bananas. O FHC. Mas é isso, é o nível do discurso da pessoa que não sabe nem o que é comunismo, nem quem é o FHC. Então, as pessoas entram num rolê de seguir só palavra solta e mensagem do Zap e etc. E se convencem que a política institucional é só isso, é só o FHC implantando o comunismo, e vê soluções mágicas que não existem. Meu Deus, gente. Sendo que a gente ainda precisa da política institucional, né? Porque a gente ainda vive numa democracia liberal representativa. A gente ainda vive num estado neoliberal. Então, a gente precisa das disputas na política institucional, na política partidária, para conseguir determinadas mudanças. Não que nossa disputa política tenha que se resumir a isso. Longe de mim. Mas não é uma arena que pode ser esquecida. Não é uma arena que pode ser rejeitada, como, deu errado, sabe? Querendo ou não, isso ainda pauta tudo que a gente faz e não faz, e tem e não tem. Sim, é onde as políticas públicas são definidas, é onde se constrói os rumos do Estado nacional como um todo. É onde a gente decide se vai ou não comprar imunizante para a maior pandemia do século. Exato, é onde a gente decide que a gente vai comprar cloroquina. Quando se nega a política institucional, acontece o que aconteceu em 2018. Um monte de riquinho que dizia que não era político, muitos eram, mas, sabe, um monte de milionário que falava, não sou político, ganhando a eleição e deu no que deu. E isso se reflete, inclusive, em coisas tipo manifestação de rua.
Que aí, não, é suprapartidária. Não, estão tentando cooptar as manifestações com bandeira da CUT e do PCdoB, ou do PSOL, do PT. Não é porque existe um engajamento das pessoas que levantam essas bandeiras, sabe? É porque estão cooptando, não pode politizar uma manifestação política. Sendo que são essas pessoas que carregam essas bandeiras, bandeira de partido, bandeira de organizações civis, e que estão lá nas ruas fazendo manifestação, enquanto essas pessoas estão em casa o resto do ano. E aí, quando elas decidem sair de casa, as outras pessoas não podem, só elas, sabe? E isso é uma das heranças maléficas do junho de 2013, né? Com certeza. Eu não sou reducionista que nem certas pessoas de dizer que, tipo, junho de 2013 levou a Bolsonaro. Não, acho que teve muita coisa positiva que surgiu de junho de 2013. Mas uma das heranças negativas do junho de 2013 é essa necessidade prévia das manifestações serem apolíticas, serem suprapartidárias, serem hashtag sem violência, hashtag vem pra rua, sabe? Senta, galera. E foi nesse ambiente que surgiram os MBLs da vida, né? Que não são partidos políticos, mas são quase isso, né? São organizações que têm seus preceitos próprios e não são partidos políticos porque não são registrados como tal. Mas quando você vai ver que todo mundo lá tem a mesma forma de ver o mundo e qualquer coisa assim, eles rejeitam... É um grupo de pessoas com a mesma ideologia e organizadas politicamente. Então, tipo... Né? Só porque eles não são um partido, porque eles meio que rejeitam a política tradicional, apesar de todos terem entrado na política tradicional. Meu partido é um coração partido. Tinha uma facção dentro do MBL que tentou um tempo aí transformar o rolê num partido, mas não deu muito certo, não. Oh, que pena. E é isso, e as pessoas só reclamam disso em relação à esquerda. É muito engraçado isso, né? Porque, assim, a esquerda tem toda essa coisa de movimentos que vão pra rua e fazem protesto. Só que aí, quando a coisa aperta pra todo mundo, aí não. Aí tira sua bandeira do caminho que eu quero passar com a minha dor. Aí um filho da puta fazer uma piscina com a suástica não é uma manifestação política. Ele cobriu depois, você viu? Ele cobriu os cantos, ficou só um... ele fez um quadrado. Fazer um sinal de supremacista branco em público não é político, né? Não, que é isso, Di? Ele só mandou o cara tomar no cu. Os 300 pelo Brasil. 300 pelo Brasil é um dos movimentos fracassados mais engraçados, assim. Trágicos, sem dúvidas, mas engraçados pra mim desses últimos anos. É tragicômico, né? A Sarah Winter como personagem, assim, é muito engraçado. A extremista Sarah Jeromini. Ela mesma. Mas isso que Heitor falou, da tire sua bandeira do caminho que eu quero passar com a minha dor, acho que acontece porque, como você falou, tipo, a esquerda, historicamente, é quem tem uma história de luta de ruas e uma cultura de luta de ruas mais forte. E isso incomoda esse pessoal porque quando eles vão pra rua, eles enxergam isso como uma concessão, quase um favor que eles estão fazendo à esquerda, de estar, tipo, lutando com eles ou por eles ali naquela causa. E então eles não vão admitir que eles sejam associados à esquerda. É uma ajuda pontual que eles estão fazendo porque interessa a eles. E qualquer coisa além disso, eles não querem, não tem se misture com essa gentalha. É que nem a gente virar fã de Renan Calheiros e Omar Aziz, né? Exatamente, exatamente. Renan nem tanto, o Renan tá meio bosta, mas o Omar, é porque o Omar tem bons bordões. E é isso que conquista o público. Chapéu de otário e marreta é meu favorito. Ele adora falar que jabuti não sobe em árvore. Eu ainda não entendi isso, mas tudo bem. Porque ele usa em várias situações. Acho que às vezes o propósito é confundir mesmo, porque aí o Marco Rogério não sabe o que falar e cala a boca. O meu sonho é que o Marco Rogério cale a boca. Ele não cala, nunca. Aliás, queria perguntar pro nosso público de Rondônia, por quê? E com certeza temos. Vai que, né? Mas, sim, meus amores, acredito que já enfiamos política em um monte de coisa hoje, né? Vocês querem enfiar política em mais algum lugar aí? Eu não vou cair nessa arapuca. Eu enfio política em tudo que eu posso, sempre. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu enfio política. Importante, Wendy, mas enfie política com responsabilidade. Enfie política com moderação. Enfim, meus amores, é isso. Voltamos.
quinzenalmente. Vocês poderão ouvir nossas pílulas de sabedoria. E agora no YouTube. E então eu fico feliz aí de voltar para conversar com Di, com Lefundes, que são duas pessoas que eu tolero. E é isso. Obrigado por ouvir a gente. Alguém tem algum recadinho final aí? Eu queria só deixar claro que, mais uma vez, a moral da história é você achar que não está politizando determinadas coisas é um privilégio político seu. E pense sobre isso. Profundo. Beijos. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Beijo, galera. Tchau. Grande abraço.